Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, capítulo 50. Profecia contra a Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciar entre as nações, fazei ouvir e arvorar um estandarte, fazei ouvir, não encubrais. Dizei, tomada está a Babilônia, confundida está Bel, empatifada está a Merodach, confundidos estão os seus ídolos, quebrantadas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará de sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugirão e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde, unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido meu povo, seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos que se achavam, as devoravam, seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor é a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, dali será tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa, todos que saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vós alegraste e vos regozijaste, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordaste como novilha no pasto e mugiste como touro. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca, uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor. Todos que armai arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, ao redor ela se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai da Babilônia o que semeia, o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva, virá-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, e os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia, a sua terra, como castiguei a rei da Síria. E farei tornar Israel para sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Baçã, fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada os pecados de Judá. Mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Meriataim, sim contra ela, contra os moradores de Pecode, assola inteiramente, destrói tudo por eles, diz o Senhor, e fazei conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te amei, e também foste presa a Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te intrometeste. O Senhor abriu o seu depósito e tirou o instrumento da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruía de todo, nada lhe fica de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz do que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, e todos que armam arcos, acampai-se contra ela em redor, ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra,
conforme tudo que fez, fazei-lhe, porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o seu dia, o tempo que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, cairá e ninguém haverá que o levante. Porei fogo nas suas cidades, a qual consumirá a todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel, os filhos de Judá, foram oprimidos juntamente. Todos que os levaram cativos, os retiveram, não quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente planteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre seus príncipes e sobre seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, ficarão insensatos. A espada virá sobre seus valentes, desfalecerão. A espada virá sobre seus cavalos, sobre seus carros e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela. Tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, secarão, porque é uma terra de imagens esculpida e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nelas as feras do deserto, como os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nelas os avestruzes, nunca mais será povoada, nem será habitado geração em geração. Como quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra e suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem como um homem para a batalha, contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, como da que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão, contra a morada forte, porque no momento eu farei correr dali. Quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre ele. Ao estrondo da morada da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações.